meus irmãos, a paz do Senhor, querido professor, como vocês estão? Graças a Deus aqui nós estamos bem, eu e a irmã Rosângela, estudando, trabalhando, orando, pedindo a misericórdia e a orientação do Espírito Santo para a gente poder ajudar vocês na sua tarefa da escola dominical, né? É esse o nosso objetivo, facilitar, que a gente possa, de alguma maneira, ajudar o seu trabalho. Estou muito feliz porque Deus tem nos ajudado e estamos aqui, né? Sim, irmã Rosângela? Com a bênção de Deus, né? Saúde a todos com a paz do Senhor. E é um grande privilégio, né? Poder estar com os irmãos, as irmãs, professores, escola dominical, buscando esse aprendizado, né? Para para edificar o povo de Deus. Amém, graças a Deus por isso, né? E a gente continua com essa lição que traz assim, falando sobre os dons ministeriais para a igreja, né? Trazendo todo aquele trabalho, toda aquela preocupação em servir a Deus com os talentos, porque Deus merece o melhor. Para Deus sempre o melhor. E Ele faz tanta questão desse melhor que Ele próprio nos presenteia com dons, com talentos, com vocação, com jeito, né? O povo diz, fulano tem jeito para fazer isso. Não é o jeito, é o que Deus deu para a gente fazer e desenvolver na obra dele para que o nome dele seja glorificado. E estudando a lição, eu achei bem interessante esse tema que o comentador está trazendo agora, que é mostrando a hierarquia dentro da igreja, né? A lição passada foi sobre quem é o pastor, as atribuições do pastor, as dificuldades do pastor, as funções, os desafios, porque é muito difícil ser pastor. E tem gente que só olha o lado glamour do cargo, né? Quer o bônus, mas esquece que tem um ônus. E, às vezes, o ônus é maior do que o bônus, porque o bônus, de verdade, a gente só vai receber lá no céu, né? E, assim, graças a Deus, o comentarista ele se preocupou em explicar para os pré-adolescentes que na igreja tem essa distribuição de tarefas ou essa distribuição de funções, né? E hoje, para a nossa lição número 8, nós vamos ver quem é o presbítero, que na Bíblia, tem passagem da Bíblia que também é chamado de bispo. O bispo que a Bíblia faz referência, é o presbítero. E a igreja ela tem uma hierarquia, né? A nossa igreja, inclusive a Assembleia de Deus, a IEDERN, ela tem aí, entre o pastor e o presbítero, ela tem o evangelista, que é o evangelizador, que se você for analisar ao pé da letra, ele é o que mais preocupado com a evangelização, enquanto o presbítero, ele é mais preocupado com o ensino, aquele cuidado que é um auxiliar do pastor, onde ele se dedica mais ao estudo para poder ensinar, para poder orientar, para poder dizer qual o caminho que deve ser feito e o que não deve ser feito. Nós temos como objetivos da nossa lição, quer dizer, ao final da nossa aula, o nosso aluno precisa perceber o seguinte, que o presbítero é o ajudante do pastor. Pontuar que o presbítero cuida do ensino bíblico e enfatizar que presbítero é um exemplo a ser seguido. Então, tem que ser uma pessoa que tem uma vida que sirva de exemplo. Exemplos a serem seguidos, que tem uma vida exemplar, tem uma vida dedicada na obra do Senhor, que tem uma vida dedicada na leitura da Bíblia, porque ele só vai conseguir ser um bom ensinador se ele for dedicado à leitura da Bíblia. Então, ele precisa ter o auxílio de bons livros, ter orientação de bons livros, até para indicar bons livros também a outras pessoas, porque ele tem estudado, ele tem lido, e aquele livro ajudou ele na tarefa dele. Então, o presbítero, a função primordial dele na Bíblia é de ensinar. É aquele que o seu tempo é dedicado a estudar as Escrituras para poder ensinar. Hoje em dia, na nossa igreja, principalmente no nosso meio, o presbítero tem outras funções, inclusive de pastor, porque também não tem como ser pastor de todas as igrejas, né? Um só pastor para todas as igrejas. Aqui no estado a gente tem um pastor presidente, que ele preside
as igrejas da IEDER no Estado, mas é humanamente impossível o pastor Martins estar em todas as igrejas. Então, como é que ele faz? Ele nomeia, ele separa, ele escolhe e ele encaminha, ou ele manda, envia pastores, evangelistas e presbíteros para dirigir as igrejas, né? E graças a Deus tem dado certo. Aqui Deus é um Deus organizado, né, irmão? Organizado, é um exatamente. Deus organizado e ele gosta dessa organização e traz essa organização na palavra de Deus e assim muito bem-vinda essa lição, né? O comentarista trazendo esses talentos, né? Mostrando esses dons, né? De serviço. E a gente, quando a irmã Isabel falou do glamour, no reino de Deus não tem glamour, não, né? Tem muito trabalho, um trabalho árduo, né? E assim, eu lendo essa lição, a gente pensa justamente nessa questão do presbítero, né? Do pastor, daquele que se dedica à igreja em geral, tem uma vida muito dura, também no sentido, né? Como a gente tem aqui na carta, né? Que tem que ser o exemplo, né? A gente precisa ser o exemplo, e o presbítero ele está nesse lugar assim que está ali o texto assim bem claro para ele, bem direcionado, né? Então a gente vê que não tem moleza, né? É preciso que haja nessa essa dedicação ao estudo da palavra, como vem colocando o comentarista, né? Porque o presbítero é esse ajudador, né? E aí a gente tem os cultos, principalmente culto de doutrina, né? Às vezes o pastor não está, tem que com uma outra atribuição, vai dar assistência em outra congregação, e a gente tem lá aquele irmão lá que se preparou, né? E está ali segurando na mão do pastor e apto para fazer o serviço, né? Foi consagrado, nós somos iguais em Cristo, né? Como homens, como mulheres, a palavra de Deus ela fala isso, né? E nós temos essa questão de cargos, né? As patentes aqui que a gente chama muitas vezes por uma questão de organização e a orientação que a palavra de Deus diz, porque Deus ele gosta de tudo assim organizado, equilibrado, né? Que aí as coisas fluem melhor. Exatamente. E o presbítero, na hora que ele é designado como presbítero e pela Bíblia como ensinador, vai ser a preocupação maior dele, estudar para poder ensinar, né? Mesmo que apareçam outras atribuições, mas, biblicamente falando, o trabalho do presbítero é de ensino. E eu estava vendo aqui, o comentarista, ele começa já a introdução perguntando quem nunca foi repreendido por algum presbítero. Eu não fui, eu já fui por diácono. Porque o diácono é aquele que cuida do serviço na casa do Senhor, né? A questão de acomodação, de banco, está faltando cadeira, não está faltando. Esse é o papel do diácono. Ver quem está se comportando bem, criança lá fora, e eu me lembro disso na igreja central, no templo antigo, sem ser esse templo bonito que a gente tem hoje. E eu me lembro que, vez ou outra, um diácono saía nos corredores da igreja, por fora, para ver quem não estava assistindo o culto, quem estava se comportando mal. Esse trabalho aí eu vi ser feito por diácono, por presbítero não. Presbítero é mais aquele que se dedica a ensinar mesmo, a ler a Bíblia, interpretar, esclarecer. Alguém tem alguma dúvida na palavra, conversa com o presbítero, chega no presbítero. Hoje a gente tem muitos presbíteros que estão dirigindo igrejas. Então, além do trabalho, da tarefa de estudar a Bíblia, de explicar a Bíblia, de ensinar, ele também tem um trabalho de pastor, de administrar aquela igreja, de tratar com as ovelhas daquela igreja, daquele rebanho, né? De ganhar almas para o Senhor naquela igreja. Então, foi ampliado as tarefas do presbítero. Mas a gente precisa entender que, é como você disse,
foram funções, cargos, patentes, e tem uma hierarquia, né? Primeiro você tem uma escadinha para subir, para chegar numa determinada função, você tem toda uma escadinha para passar, auxiliar de trabalho. Isso eu estou falando no nosso caso, né? Diácono, presbítero, evangelista e pastor. Tem tudo isso. E hoje em dia a gente vê que tem gente sendo presbítero sendo pastor, pastor sendo secretário, né? Diácono sendo, dirigindo congregação. Então, tem assim, até por falta de material humano, existe toda uma amplitude nas tarefas. Mas o presbítero ele tem que estar altamente por dentro, altamente instruído na palavra. Porque na hora que ele for indagado, na hora que ele for convocado para prestar aquele ensino, ele tem que estar preparado, né? E é como o comentarista ele frisa muito, é o auxiliar do pastor. O presbítero é auxiliar do pastor. O pastor tem uma determinada tarefa para fazer. Não pode escalar um presbítero sem problema. É tanto que na nossa igreja, o nosso estatuto, um diácono não pode celebrar a Santa Ceia, um presbítero pode. Não pode celebrar um batismo, um presbítero pode, casamento, e todas essas... né? Um trabalho muito importante da unção. Exatamente, porque ele é o auxiliar do pastor e, em muitos casos, o substituto do pastor. O presbítero entra com essa função de ser o substituto. É uma honra. E como a Bíblia diz, que inclusive o comentarista ele frisa bem a separação do presbítero, lá em 1 Timóteo 3, de 1 a 5, ele diz, né? Convém que os bispos sejam irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, mas contencioso, não contencioso e não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém, eu acho essa passagem muito interessante, se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Se a pessoa dentro da sua casa não consegue se impor como marido, como pai, como chefe de família, vai fazer o que na igreja? Não tem moral nenhuma, não tem autoridade nenhuma. Eu acho bem interessante essa passagem, né? Porque ela é digna de reflexão, muito cuidado, porque muitas vezes muitos irmãos acham que você está assim, né? Sabendo governar sua própria casa, estar ali com o filho dentro do padrão e tudo mais, e muitas vezes as pessoas não são iguais, né? As famílias não são iguais, e estar dentro do padrão é muito difícil, né? Sempre foi, no passado, no presente, no futuro também será. E eu entendo aqui, irmã, nessa passagem, que é ter sabedoria de governar em paz, né? Com inteligência a sua casa e na sua igreja, com os problemas que se tem, né? Ser honesto consigo mesmo e com a sua família, porque a igreja também vai ter esses problemas, né? E o presbítero, o pastor, o presbítero, aquele que está ali presidindo a igreja, ele precisa ter essa sabedoria, né? Ter essa sensibilidade para governar, governar a sua casa e a igreja, né? Com esse cuidado na igreja de Deus, com a graça realmente de Deus, com ter aquela graça, aquele direcionamento de Deus, né? E compreendendo que os problemas de casa, a nossa casa é a nossa igreja, né? A nossa primeira igreja. Então, em casa a gente tem problemas
e muitas vezes problemas com a esposa, com o filho, com quem convive, né? Sogra, sogro, às vezes tem neto, né? Dentro desse núcleo familiar, dentro daquela casa, muitos problemas. E aí não é o céu, né? Mas aí o Senhor dá a graça e a sabedoria, e isso se amplia para a igreja. O que a gente nota muitas vezes é um padrão assim, uma busca de um padrão de perfeição, né? Dentro que não existe dentro da igreja. Não sou presbítero, eu já vi muito isso aqui, essa interpretação desse versículo, considerando como se fosse um mundo perfeito, né? E não é. Então, lógico que você não vai deixar, como a gente diz aqui no Nordeste, a bangu, né? Vai deixar correr solto, né? Porque a gente não pode deixar as ovelhas da nossa casa, as ovelhas da nossa igreja correr solto, né? Então, eu gosto muito de refletir nesse versículo sobre esse cuidado, né? Esse cuidado realmente que a Igreja de Deus precisa, assim como a nossa família, de zelo, né? De lidar com sabedoria, né? Com essa graça que o Senhor ele tem para nós, né? Como aqueles que cuidam das coisas do Senhor. E cuidar de gente é difícil, né? Cuidar de gente Muito, é muito difícil. difícil. Tem que ter muita graça de Deus, muita oração, muita direção do Espírito Santo, para tomar as decisões acertadas, né? Para colocar Porque as palavras certas. cada uma situação é única, né? Às vezes é parecida com o outro, mas a pessoa não é diferente. Um ponto que eu também estava observando nessa lição, né? Assim, eu gosto muito de trazer para a nossa realidade, do nosso dia a dia, do que a gente vai observando na igreja, e aí a gente vê que muitas pessoas olham assim para o presbítero, né? Eita, aquele irmão ali é presbítero. Às vezes, aí, não, aí um dia eu quero ser presbítero. Ou não, eu não sei o quê, porque é presbítero. Então, como a gente tem essa organização, né, muito bem-vinda e orientada pela a própria palavra de Deus, né, o autor colocou aqui, né, que ele tem uma função de honra, né, e tem a função de ser o auxiliar do pastor, um conselheiro que merece o respeito e o reconhecimento, né? Então, os nossos irmãos eles merecem esse respeito, né, porque tem ali a responsabilidade. Olha o peso aí no versículo, né? Olha só o peso, de um jeito ou de outro, considerando um contexto ou outro, é um peso muito grande, né? Não só diante de Deus, como diante da igreja. Se a gente for dentro de um padrão de perfeição, é pesado. Inclusive, né? Da sociedade. Da sociedade, da nossa casa, é um padrão alto, né? E merece respeito. Os irmãos não estão ali à toa, né? Para chegar lá, pelo menos aqui na nossa denominação, não se chega ali assim de qualquer jeito, né? Tem ali toda uma estrutura ali que você tem que comprovar, que você tem que ter um Os respaldo, critérios a serem né? preenchidos. Um respaldo ali, aqueles critérios, tem que estar tudo respaldado ali pela sua comunidade, pelo pastor ali daquela congregação, aqueles irmãos que estão ali. Então, é um trabalho, os irmãos não chegam ali de qualquer jeito, e quando chega lá, precisa zelar, porque está aqui o versículo. É verdade. Merece uma respeito. honra e uma responsabilidade muito grande. E não é só o título, não é o título pelo título. São todas umas recomendações feitas pela Bíblia, pelo Estatuto da Igreja, responsabilidade essa que ele é o único responsável. Ele é o único que vai responder por isso. Inclusive com a vida, assim, com testemunho, como a Bíblia diz, que ele tem todas as recomendações, que ele seja uma pessoa honesta, que ele seja
um bom pai de família, um bom marido, né, responsável na sua casa e também e também na igreja do Senhor. Outra coisa muito importante que precisa ser bem esclarecido é que não só os presbíteros, mas essas pessoas que têm esses cargos na igreja, que preenchem essa hierarquia, é tudo voluntário. Aliás, o trabalho da obra do Senhor é voluntário. Tem muita gente que pensa, ou tem muita gente que quer, achando que se ganha alguma coisa materialmente falando. Não. O trabalho é voluntário, é a vontade de trabalhar para Jesus, é a vontade de estar fazendo a obra do Senhor, é a vontade de estar em prol do reino que faz a gente procurar trabalhar para Jesus, não nenhuma remuneração, A nenhuma palavra, recompensa. a palavra em si, né, da vontade, a raiz da palavra é da vontade, né? Você está ali pela sua vontade, porque você está ali com o seu coração derramado. Então, a gente, muitas vezes, a gente vai fazer um trabalho voluntário e recebe ali mesmo que não receba dinheiro, né? A gente recebe um certificado e aí serve como horas para você apresentar numa universidade, em algum ambiente desses. E na igreja também esse certificado, né, também da igreja, ele também é válido em algumas instâncias como título, né, esse trabalho voluntário na igreja, como professor de escola dominical, muitas vezes é até aceito em algumas instituições, né, essa experiência para você ver o trabalho da escola, o professor de escola dominical. Em algumas instâncias, ele é aceito como experiência de docência, né? Mas esse caráter da vontade de você estar imerso, né, nesse trabalho da igreja, não é à toa, você tem que se organizar para estar na igreja, você tem que estudar, né, para ser um professor, você tem que ir para o seu presbítero. É um longo caminho que os irmãos percorreram até chegar lá e tem que manter essa leitura, né, esse estudo, tá ali com o coração derramado para atender os irmãos, para ter um aconselhamento, uma boa palavra, né? Ter uma boa palavra com base aqui na palavra do Senhor, né? Então, não é assim algo que é feito de qualquer jeito. De qualquer jeito, nem de qualquer pessoa, né? Tem toda uma vida por trás. Tem todo um exemplo de vida para poder se chegar aí. Uma coisa que você falou e me chamou a atenção, e eu não me lembro de ter visto isso na lição, quando eu estava estudando, é que na nossa igreja só se consagra a esses cargos homens. Porque a gente não tem na Bíblia pastora, a gente não tem na Bíblia presbítera, não tem diaconisa, né? Tem mulheres que ajudavam, Paulo faz muita referência a isso, a mulheres que ajudavam, mas com esses cargos, não. E tem muita gente que questiona porque a nossa denominação ela não consagra mulheres, mas porque na Bíblia não tem. Você não A vê um gente, momento. a Bíblia ela é muito tem essa questão, o contexto histórico, né? A gente tem Isso. ali aquele O período histórico e histórico, geográfico, né? aquela cultura ali do povo, ela não tinha esse caráter, né? Da mulher Está tá ocupando nesse cargo desse nível, né? ocupando o cargo. Não é que seja errado. A gente tem as mulheres um protagonismo muito grande de mulheres, né, na Bíblia. A gente vê toda permeada, muitas mulheres. A gente tem, né? A gente tem 3 patriarcas e 4 matriarcas, né? Aí você já tira, ó, já tem mais. Então, muito protagonismo feminino na Bíblia, né? Mas esses registros, como acontece até hoje, né? Eles não foram notados, né? Notoriados lá no papel, na palavra de Deus. Mas isso não diminui, né? E também em outras denominações que já fizeram essa atualização, né? Não diminui o trabalho deles, não invalida a questão deles, dessas igrejas, mas é uma questão de atualização de uma leitura, né?
Mas, assim, Não, a eu gente até aqui preserva... eu vejo mais como para você fazer o trabalho do Senhor bem feito, não precisa ter o cargo, porque você tem, né? Você tem muitos exemplos na Bíblia de pessoas que não tinham cargos nenhum e desempenhavam e fizeram excelentes trabalhos para o Senhor, para o reino de Deus, principalmente mulheres. É como a Então, gente não está é um... pontuando aqui, né? É, exatamente. A nossa colocação aqui é no sentido da organização, né? A Bíblia traz essa Isso. organização na Isso, porque nossa para trabalhar para denominação. Jesus independe de cargo, Na né? nossa denominação, a gente segue esse modelo, né? Mas muito bem colocado que a irmã Isabel colocou, e como eu falei lá no início, né? Nós, diante de Cristo, nós somos iguais. Não tem Nós diferença. fazemos esse coração Exatamente. voluntário, É né? E isso é o que verdade. vai importar, esse coração É. voluntário para estar Isso. na obra de Que Deus. serviço você está Isso, ofertando ao Senhor? isso a gente vê lá na oferta, né, de Caim e Abel, lá no início, né? Foi o coração voluntário que fez a diferença, né? Então é isso que vai fazer a diferença no nosso trabalho, né? Essa questão, eu gostei muito, assim, eu fiquei muito apreensiva nessa lição, né? Como eu falei no início, na nossa na nossa os Nossa combinados que a conversa. gente faz aqui antes, né? É, Que eu fiquei assim, é. meu Deus, tem tantas profundezas para descobrir desse cargo, né? Mas a gente vai fazendo a reflexão no nosso dia a dia, né? Nesse contexto que a gente vive hoje como igreja, né? E eu acho que o mais importante, assim, que o comentarista coloca, né? Nesse estudo, né? Desses dons, é realmente essa questão do respeito, né? No caso do pastor, como a gente trouxe ali, desse reconhecimento de um trabalho árduo, né? Sempre é um trabalho árduo, muito árduo. Não importa se está cheiroso, se não está cheiroso, né? Se como é que é na igreja, se é numa igreja assim com ar condicionado, com aquele perfume, aquele bom ar, aquele negócio, ou se é numa igrejinha lá onde tem um cheiro de fumaça entrando na igreja, a gente lá. Então, é, é um trabalho, é um trabalho sempre árduo, independente de cargo, né? Mas os cargos eles existem como Dependendo do organização, cargo, o trabalho é o mesmo, é, e o né? que importa é esse coração voluntário, essa dedicação ao estudo da palavra. E eu gosto muito assim dessa. Para mim, irmã, o trabalho do presbítero é um trabalho tão precioso, sabe? Porque tem muitos irmãos, por exemplo, eu precisei aqui bastante que viesse o irmão, né, dar a ceia para minha mãe, que ela não podia ir para a igreja, no período que ela não podia ir, e ele vinha assim com aquele coração voluntário, com aquela coisinha bonitinha ali, o óleo, a ceia, né? Uns dias fazia a leitura, cantava o hino, né? Sentava, conversava um pouco, né? Não vinha naquele ritual de vou aqui fazer. Isso é importante. Algo que eu gosto, eu me lembrei agora. Não é naquele ritual. Seguir o ritual, chegava aqui, espera aí que eu vou fazer, que eu tenho ainda aqui não sei o quê, tenho não sei quantos irmãos nasceram. Não. Chegava com aquele coração voluntário, fazia aquela liturgia com paciência, conversava com ela, né? E se orava, se precisasse um dia, né? Então, um trabalho muito precioso, né? E que, por exemplo, quando o irmão é aposentado, nem por isso, né? Mas tem muitos irmãos que trabalham, já tem mais aquele jeito, né? Mas na pressa e a agenda apertada e tudo mais, mas é um trabalho que demanda isso, esse coração voluntário, né? esse caráter de você também se dirigir numa necessidade de dar uma ceia, de fazer uma oração, de ungir,
né? E esse trabalho de unção é algo que como eu me preocupo, porque na palavra também fala sobre você fazer imposição de mãos, né? Então, o irmão tem que estar muito preparado na oração, né? Tem que estar uma vida muito preparada. E eu sou de um tempo, irmã, que a gente via, hoje em dia a gente vê e acha que não é, né? E a gente via muitas pessoas, né, manifestado perto, e assim é um trabalho que o presbítero, né, ele tem que estar preparado, porque de repente se depara com isso, e ele tem que estar preparado, porque você não pode ir de qualquer jeito. E, por exemplo, você não vai adivinhar, não, eu vou me preparar hoje, porque amanhã pode ser mais tarde eu apareci um demoniado. Não, vou me preparar amanhã, porque pode ser que... Não, não existe isso. Não existe isso, né? Então, estar preparado sempre, né? Com essa oração, essa família também, e a igreja, né? Esse respeito da igreja, orar por esses irmãos que estão ali muitas vezes na ceia, né? Estão ali fazendo naquela oração quando chama lá para o altar, fazendo a unção, né? Os presbíteros fazendo a unção com os doentes, os enfermos, né? Fazendo aquele trabalho que é um trabalho precioso que a gente tem na nossa igreja, necessário, né? E que precisa... Uma vida dedicada, né? Uma vida muito dedicada. Uma vida temente a Deus, uma vida obediente a Deus, sabe? Uma vida que seja a leitura da Bíblia, seja uma constante. É como você diz, eles têm que estar preparados. E como é que eles se preparam? Na oração, no jejum, na leitura da Bíblia, na leitura de bons livros, conversando com pessoas que estão mais aprofundadas do que ele no estudo, pegando orientações também. Porque o presbítero, como a gente estava vendo na lição, o presbítero ele também é um treinador, porque ele se prepara e se chegar num determinado lugar, está precisando da orientação, ele tem que ir lá e treinar os irmãos da igreja, orientar os irmãos da igreja, orientar o pastor naquilo que precisa ser feito, para poder ter obreiros na casa do Senhor. Porque o que a gente vê hoje, e eu digo isso porque eu conheço, eu estou falando do nosso estado, né? O que você vê de pessoas que estão à frente de igreja ou à frente de algum trabalho totalmente despreparado, é uma grandeza, sabe? Totalmente desesperado. Como você vê também pessoas brigando para ter determinados cargos. Eu conheço pessoas que saíram da nossa igreja porque não foram consagradas a presbíteros. Conheço mesmo gente que saiu, botou outra igreja e acha que o pastor errou porque ele tem tempo de ser presbítero. Para ser presbítero, para ter qualquer outro cargo, não precisa ter tempo, não. Precisa ter o chamado. É diferente. O povo pensa que não, porque o estatuto diz que para ser de um cargo para outro tem que ter, no mínimo, 5 anos de diferença. Aí eles acham, não, eu já tenho 5 anos, então eu já posso ser. E não é assim. Requer uma vida, requer oração, requer chamado, requer ministério. Tem gente que quer ser presbítero e não sabe nem ler. Como é que ele vai estudar para poder ensinar? Ele não sabe nem. É uma responsabilidade tão grande. É um bocado de analfabeto funcional que pega a Bíblia, atropela ponto, e vírgula, letra maiúscula, atropela tudo, mas quer ser presbítero. Porque acha que já tem tempo de ser presbítero. E para ser presbítero, não é o tempo que diz, não. É o chamado, é a direção do Espírito Santo, é a disponibilidade para preencher aqueles requisitos e obedecer o estudo. O presbítero é o ensinador. Então, para eu ser um bom presbítero, o que é que eu preciso fazer? Estudar para poder ensinar. Ser um bom leitor da Bíblia. Ser um amante da leitura da Bíblia. Sem contar que existe o apoio da oração e do jejum. É uma vida dedicada, mesmo com trabalho secular, mesmo com atividades dentro de casa, de esposo, de pai, mas tem que ter o momento de se dedicar àquilo que o presbítero é chamado. Né? Inclusive,
o comentarista diz que, olha, além de amarem a oração, eles seguiam as ordens de Jesus, formando novos obreiros. E o presbítero precisava ter capacidade para ensinar. Está no nosso comentarista. No ponto 2, ele diz: o presbítero não é qualquer pessoa que pode ser presbítero. Não é porque eu estou no templo, eu sou amigo do pastor, eu vou falar não sei com quem para me consagrar presbítero. Não é por aí, não. Quem está pensando em conseguir seguir essa hierarquia ministerial dentro da igreja está indo pelo caminho errado. Tem que ter a chamada ao ministério e ser uma pessoa com capacidade para ensinar, né? Aí ele diz até que existiam ameaças doutrinárias, né? Sempre a igreja era ameaçada com doutrinas erradas, com heresias, pessoas que chegavam pregando coisas que não foi o que Jesus disse, pessoas que chegavam pregando coisas que não foi não é o que a lei diz. E aí o presbítero tem que estar preparado para refutar essas heresias que chegam dentro da igreja. Ainda hoje tem. Ainda hoje a gente encontra pessoas... Né? Sempre vai ter, né, essas leituras, essas adequações, né? Mas aí eu gosto sempre de frisar que dentro da nossa denominação, né, se eu estou na denominação A, eu vou seguir, né, ser fiel àquilo que a doutrina da minha denominação senão você é herege aqui para fazer uma coisa que não é uma desonestidade, né? É uma desonestidade. Então, é preciso que a gente sempre pontue isso, né? Da gente ser honesto, estar lá dentro da nossa... Eu gosto muito de falar isso quando eu estou falando para professores, né, de escola dominical, que quando eu estou ali, eu posso trazer um exemplo de igreja A, de igreja B, mas eu tenho que deixar muito claro que a nossa doutrina, nós temos, né, a nossa declaração de fé, tem o estatuto, né, tudo com base nessa forma que nós entendemos a palavra de Deus, né, dentro do que, como a gente até já falou aqui, que a gente entende desse jeito, e aí a gente precisa ser honesto, né? Então, o presbítero ele vai estar sempre atento a isso, né? Essas ameaças que chegam, muitas vezes o professor, o pastor, o músico, como a gente já até falou em outras lições, aí o músico chega com uma música que vem com a doutrina de outra linha teológica e assim embolua tudo lá no culto, então não pode ser assim, a gente precisa ser fiel, para ser fiel a Deus, a gente precisa ser cuidadoso, né? Ser honesto. Na doutrina, ter firmeza, isso. Né? Na doutrina que a gente está defendendo, que a gente está vivendo, e quando chegar... aqui o comentarista chama até de herege mesmo. Os hereges na igreja querem ensinar errado, o presbítero é quem estudou, quem se preparou, é quem vai mostrar para a igreja o que está errado naquele ponto. Pode até acreditar noutra coisa, mas quando estiver lá ensinando, né, porque as dúvidas elas aparecem sempre, não vou ter olho de olho fechado, não sei o que, a gente... Lógico, essas dúvidas elas são naturais, elas servem para o nosso crescimento e a gente estuda a palavra de Deus e aprende, é justamente para isso, a dúvida, né? É justamente para a gente crescer. Mas, quando eu estiver ensinando, ali falando, né, o presbítero ele deve guardar essa doutrina da igreja, né? E aí ele fala que desde a igreja primitiva havia muitos infiltrados nas igrejas, distantes da verdadeira fé em Cristo. Antigamente tinha muito isso, né? Tinha muito isso, era gente que ia mesmo lá só para implicar. Hoje em dia não tem muito, não, mas antigamente, assim, do meu tempo, tinha um pessoal que gostava, né, de implicar, a gente sabia de casos assim. E de frente, vezes, né? Isso. E muitas vezes tem irmãos que chegam gerando dúvida, né? Distante da verdadeira fé, falando mentiras, procurando enganar os escolhidos do Senhor. Então, jogando uma semente da dúvida ali.
É O verdade. importante é que a gente... Não, aqui é assim, meu irmão. Aqui é assim. A nossa carta aqui, a nossa Bíblia, aqui é assim, né? E aí os pastores, né? Eu acredito que a gente tem as reuniões, né, gerais com os pastores nesse sentido, aqui na nossa denominação, justamente para isso, né? Para estar por aqui, ó, por aqui, tá É verdade. ajeitando para E justamente se vê alguém fazendo errado porque não sabe, né, se ensina, né, está indo diferente do que a nossa igreja diz, mas o certo é esse aqui. E aqueles que estão na igreja, né, e fazem errado porque querem, né, tem esse. Aí esse também tem que ser chamado e querem conversado. E a trazer uma igreja moda de outro canto é, aí. é verdade. Aí ele disse que o comentarista ele fez bem isso, que o presbítero é o auxiliar do pastor, e muitas vezes é o substituto, mas em todos os momentos o presbítero tem que estar pronto para ensinar. Se surgir alguém com doutrina contrária, ele é quem vai esclarecer a igreja qual é a certa, dentro daquela denominação, né? E quando tinha algum questionamento de pessoas, uns estudiosos, que traziam alguma coisa diferente, era o presbítero que ia chamado. Quando surgia alguém com dúvida, era o presbítero que ia chamado. Os apóstolos, não, eu vou usar essa palavra, mas não está correta, não. Eles não se atreviam, né, a discutir determinados assuntos que exigia um conhecimento mais aprofundado, porque quem tinha esse conhecimento aprofundado era o presbítero, não eram eles. Então, se eles se viam diante de uma situação em que precisava de um ensino, de uma explicação, de um detalhamento de determinadas relacionada à vida espiritual, era o presbítero quem vinha. Precisa que haja essa discussão, né? E o autor até ele traz essa questão aqui do concílio, né? Que O justamente era presbítero, essa exatamente. discussão, essa entrada no consenso, né? O que significa, e assim por diante, né? E aí eu acho bem interessante aqui, né, que o autor ele traz, né, sobre olha só como o apóstolo Paulo aconselhou o jovem Timóteo. Ele disse: pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência, né? Então, é um exercício que você vai ter que passar por muita coisa para poder para chegar lá Chega, no nível isso alto de tudo. paciência, né? Para seguir as orientações de Paulo, né, precisa ter tudo isso aí. Aí chama a atenção da gente para uma coisa que eu acho que não é só o presbítero que precisa ter: vida, sabe? Vida. Eu acho que, como crente, como cristão, morador do céu, embaixador do céu, está aqui a serviço do reino, todo mundo tem que ter vida. Vida o quê? Vida exemplar, vida que ninguém tem de que apontar, ninguém tem de que acusar. Pecou, pediu perdão, se arrependeu, passou a ter uma vida diferente, vale, não quer dizer que porque fez uma coisa errada no passado não possa se regenerar, não possa se erguer, pode e deve. Nós cremos nessa regeneração, nesse perdão, Exatamente, o né? poder transformador do Espírito Esse Santo. realinhamento que volta lá, puxa pelo cajado, né? Isso, E vem isso. para cá de novo para E passa a ter uma o vida caminho. diferente daquela que tinha, né? Mesmo que tenha feito alguma coisa errada, como a Bíblia diz, confessa e deixa, né? Alcança a misericórdia. Então, eu acredito que não só que ele recomenda muito o presbítero, é um exemplo a ser seguido, né? Que sejam dignos de honra, especialmente quem vai pregar, que tem que pregar aquilo que vive, aquele negócio todo. Mas isso é tarefa nossa, todo mundo, né? Ser crente na igreja, ser crente fora da igreja. É, Crente não, eu não gosto dessa divisão, não, dessa dissociação, não, porque na vida secular, porque na vida da igreja, não. não Você existe é um só, isso. você tem que A ser sua vida também é crente, só uma. Né? é só uma. Não tem, você vai ter algumas funções, né?
aqui, outra acolá, mas como pessoa, como sujeito, você é crente, e crente é em todo canto, né? Isso, exatamente. E Paulo, ele recomenda isso a Timóteo, né, e lista todas aquelas características de vida que o presbítero tem que ter, mas isso aí se adequa para todo mundo. Eu estou me lembrando que uma vez eu fui à praia com meu marido, minhas filhas, né? E o rapaz chegou e vocês são de onde? Eu digo, a gente é daqui mesmo, a gente é daqui mesmo, porque você chega diferente, né? Nos lugares, É, você chama chega logo diferente. atenção. É. Aí chega aquele pessoal oferecendo, vocês são de onde? Aí, não, a gente é daqui mesmo. Eu achei bem engraçado, sabe? Alguma coisa chamou atenção, né? Né? Ali está diferente. Aí, não, porque vocês, pelo jeito, não bebem, né? Não, a gente não bebe, não. Desse jeito. Pelo jeito, ó, pelo Pelo jeito, jeito. não bebe, né? Então, não, a gente não bebe, não. Então, assim, muitas vezes você nem precisa, porque você não vai para a praia, não vai maquiado, não vai assim, né? Vai com aquelas roupas normais, mas não vai assim seminu, aquela coisa É toda, verdade. mas as É. pessoas Até estão a roupa ali, da praia é decente. é diferente, tudo diferente, e independente desse espaço, e onde você chega, no outro espaço, numa clínica, dentro de um ônibus, No né? Então, shopping. em qualquer canto, as pessoas vão perceber, né? É verdade, é verdade. E é isso que a gente estava falando. Essa recomendação de vida ilibada é muito importante na vida do presbítero, porque todo mundo olha, mas também olha na vida de todo crente, né? Mas a recomendação que Paulo faz aqui, o presbítero, para ele ser escolhido para ser presbítero, ele tem que preencher essas Olha, características. a gente que pensa que ninguém repara na nossa vida, né? A gente que pensa, mas sempre tem alguém olhando. Sempre, ou por bem ou por mal, mas sempre tem alguém olhando para nós, para o Tem nosso. aquele que olha assim, procurando mesmo o que apontar, É, né? Esse é um aí, tem vizinho, esse é um espírito de culpa vizinho, é aí, um, é um, é um colega de trabalho, né? é É um verdade, de aluno, faculdade, até uma criança que está ali prestando atenção no que você faz, né? Estudando as suas ações, a criança fica prestando atenção, o adolescente, né? E às vezes como você olha, como você fala, como você se vira, né? Então eles estudam, né? As pessoas, principalmente criança e adolescente, eles ficam reparando bastante, né? Nesse comportamento. E quando você tem um cargo assim que está, né, em evidência, assim como pastor, presbítero, então realmente, por exemplo, para entrar na casa, né, como eu falei, citei o exemplo da ceia, da unção, para você entrar na casa, é todo um cuidado, né, que ele precisa ter, se estudar a família, se é uma esposa, se tem um marido, se não tem, tem que levar a esposa. Então, são muitos detalhes, e é um cuidado com a obra de Deus, cuidado com os irmãos, né? com o próximo, porque é muito importante. Não existe o crente que se relaciona só com Deus. Não existe. O relacionamento com Deus a sua adoração, exatamente. Isso aí é um dom isolado, né, de uma pessoa, mas o cristão não existe assim sozinho, né? A cruz está lá para dizer isso para nós. É um relacionamento com Deus e com os iguais, né? Com os nossos iguais. Então a gente, como pessoa que está nesse cargo, né, em eminência, tem que ter esse cuidado. Então, os presbíteros, os pastores, assim como as irmãs, né, a gente sempre tem que ter cuidado, né, quando vai para um lugar, com quem anda, né, independente de ser, porque a gente está nesse cargo, né, não importa se é
irmã do círculo de oração, porque vai ser mais santa do que a da professora de escola dominical, não. Né? A gente, como a irmã colocou a vida, né? Tem uma vida ali no altar, uma vida com cuidado. Então, esse cuidado se reflete nesse nosso dia a dia. Né? E aí, eu acho bem interessante essa questão dos presbíteros, porque eles, como esses auxiliares, eles estão, né? Eu trouxe esse exemplo da minha casa, eles estão entrando nos lares, né? E às vezes são lares que têm um histórico pesado, então tudo Isso. aquilo de novo, aquela Saber entrar, saber sair, saber conversar, saber como se comportar, né? Tem toda uma exigência, porque isso é uma exigência de um bom comportamento. Por isso que não é qualquer um que pode ser, não é qualquer um que pode ir, não. Tem que ter não isso. feito uma máquina, né? Não feito uma máquina, leu fazendo não sei o que, não sei o quê. E uma vez eu recebi, né, uma visita, e aí era aquela coisa bem rápida, que já foi outra aquelas visitas que a gente recebe, né, das irmãs, e já foi aquela coisa bem rápida, não porque eu tenho que ir ali, não sei o que, eu disse, ai gente, mas assim, a gente que quer conversar, que precisa ter aquele ambiente, Isso. né? Você Até aquela visita que Deus providenciou foi para chegar e não dá tempo. Isso, você canta, você tem que estar ali, abrir o seu coração, né? Você está ali, se está passando por uma doença, se está passando por um problema de família, com o esposo, com a esposa, com o filho, né? Não é assim, ai, ligeiro, não sei o quê. Você tem que Não, pode ser não. abrir o seu coração. Orienta, sabe? A gente até orienta, não olha para uma pia cheia de louça, não olha para uma roupa, um monte de roupa que está no canto, não se faz comentários sobre a ornamentação da casa, não se olha a cortina, essa cortina é isso, essa cortina é aquilo. Não se faz isso. Você Deus vai te abençoar, irmã. Gente, se você diz que Deus vai te abençoar, você está dizendo que a irmã não, a irmã não está sendo abençoada, né? Deus continue te abençoando, porque a nossa vida é uma bênção, né? Com tudo, a nossa vida é uma bênção, né? O fato de a gente estar aqui, eu gosto muito de frisar isso, né? Porque só quem sabe o que é a dificuldade é quem está numa cama de hospital, né? Sem poder falar, sem poder se mexer, sem poder comer, sem poder, muitas vezes, nem respirar, né? Respirando com a ajuda de aparelhos. Então, a gente precisa agradecer a Deus com todas as dificuldades, né? Com toda dificuldade, a gente tem essa oportunidade, né, de respirar, lógico, a gente não pode se acomodar, porque esse negócio de acomodar não dá certo, isso daí não é para a gente, precisa avançar, né? Ser contente não é ser acomodado, não. Não, ser contente, se contentar, né? Não é ser acomodado. Então, Deus gosta que a gente dê de movimento, né? Que a gente continue se movimentando. Vamos voltar aqui para o nosso presbítero, que nosso tempo está terminando. Então, no presbítero, ele fala, obreiros fiéis, zelosos, né? Não pode ser uma pessoa irresponsável, não pode ser uma pessoa que não seja cumpridor dos seus horários. É pontualidade, é assiduidade, compromisso, responsabilidade. Marcou para vir, venha, não pôde vir, dê uma satisfação. Sabe? A gente está cansado de pessoas que acertam, o pastor está crendo que pode contar com ele. Irmão fulano, você faz isso fácil. Já providencie outro, né? No lugar, peça autorização ao pastor, porque tudo tem que passar, né? Pelo crivo, aprovação do pastor. Exatamente. Olha, respeitando a hierarquia. Hierarquia, o cargo lá que está acima dele, dá a responsabilidade. Não deu para fazer, dá uma satisfação, sabe? Explica, pastor, eu prometi, ou eu disse que ia, mas não pude por isso, isso e isso. Se o senhor puder mandar alguém no meu lugar, ter compromisso, ter responsabilidade, ter horário, ter
ser fiel no que acertou, ser fiel naquilo que prometeu, sabe? Estudar a Bíblia, se preocupar em crescer espiritualmente, em ler a Bíblia, em estar com a vida no altar, para na hora que for requisitado, tá pronto. Assim, essa é a função não só do presbítero, mas de toda pessoa que executa alguma coisa na casa do Senhor, que faz alguma obra para o reino de Deus. É compromisso, é palavra de crente, palavra de quem diz que é fazer e faz. Não, mas acontece imprevisto, acontece, mas deu uma satisfação. Né? Não deixa o pastor, quem lhe incumbiu da tarefa, achando que você fez, quando você não fez nenhum esforço para realizar essa tarefa. Então, é de Deus que você seja comprometido e responsável com a obra, porque você não está fazendo para o homem, para o pastor, você está fazendo para Deus. E quem vai lhe recompensar e dar o que você lhe abençoa, continuar lhe abençoando mais do que ele já lhe abençoou até hoje, é o Senhor. Não é assim? Né? E aqui só para fechar essa dica pedagógica da lição, né, ele retoma a lição anterior. Então, os professores que não trabalharam fizeram outra dinâmica de sala de aula, outra dica pedagógica, né, podem fazer essa daqui, que ela retoma a lição passada, né, que trouxeram alguns objetos e eu colocando para cima do pastor e o pastor ficando pesado, e aí o presbítero né, vai ser aquela pessoa com quem o pastor vai dividir para aliviar essa carga. Né? Eu achei bem interessante essa, assim, não trouxe mais outra ideia, não, porque achei importante esse link, né? Ajuda no caso, esse link com a outra. Quem fez outro tipo, pode também retomar a lição, que é uma forma também da gente fixar, né, a lição passada, focando nesse excesso de carga que realmente os irmãos têm, né? É verdade. Na igreja. Aí ele conclui assim, que o cargo do presbítero existe muita responsabilidade e bom testemunho. Quem se dedica a essa função muitas vezes é mal interpretado. Mas a verdade é que a Igreja do Senhor precisa de pessoas aptas para ensinar e aconselhar os pastores em situações difíceis. Oremos pelos presbíteros, né? Para Deus ajudar, para Deus abrir a mente, para eles se dedicarem a ler mais a Bíblia, para estarem aptos a ensinar no momento em que forem requisitados. Né? E que Deus abençoe mais ainda os presbíteros da casa do Senhor. Amém? Então, meu irmão, meu professor, meu colega, a paz do Senhor, muito obrigada pela atenção. Deus continue lhe abençoando e lhe ajudando nessa tarefa de ensinar os pré-adolescentes da casa de Deus. Um abraço, a paz do Senhor e até a próxima aula. A paz do Senhor.